O exemplo inicial é aquele que a gente já tem utilizado em aulas anteriores, né? Uma criança em uma sala de espera. Então, imagine uma criança numa sala de espera de um consultório, né? Os pais foram consultar, deixaram ela na sala de espera, uma criança de 8, 10 anos. E é uma sala chata, uma sala que não tem muita coisa diferente, né? Tem uma televisão, tem um balcão, tem plantas, tem alguns objetos ali, um porta-revista, algumas revistas, móveis, sofá para ela sentar, cadeira. Mas o tempo que os pais dela, vamos imaginar umas sessões de 30 minutos, vão ficar no consultório, ninguém vai interagir com essa criança. Não tem secretário, não tem atendimento ali, ninguém vai entrar, ninguém vai sair, ela vai ficar meia hora parada ali sem nada diferente acontecer, né? A televisão ela não consegue ligar, não tem controle, a televisão tá inacessível para ela, vamos pensar assim, e a gente vai observar o que essa criança faz durante esses 30 minutos. A gente vai observar e registrar tudo que ela faz durante esse tempo e vamos agrupar os comportamentos que ela exibe, as respostas que ela exibe em classes de comportamento. Então, a gente, e aí a gente monta uma tabela para conseguir calcular a percentagem do tempo que ela passa exibindo esses comportamentos, cada uma dessas classes de cada um dos comportamentos dessas classes, né? E aí o que a gente vai observar? Que essa criança hipotética, ela passa aí 36% do tempo andando, né, se deslocando de um lado para o outro. Ela passa 27% do tempo subindo nos móveis. Ela passa 13% do tempo manipulando objetos, mexendo nas coisas, mexendo no que tem ali para mexer. Ela passa 16% do tempo mexendo em si mesma. Então, mexendo na própria roupa, mexendo no cabelo, mexendo qualquer coisa que tenha nos bolsos. E ela passa 8% do tempo sentada, né? Então, essa é a nossa observação inicial dessa criança nessa situação de operante livre, né? Ela está ali, ela exibe os comportamentos dela, o ambiente aparentemente não influencia diretamente, sistematicamente muito, ela está meio que à própria vontade, vamos dizer assim. E aí a gente vai então introduzir aqui uma pequena alteração. Vamos começar a fazer um experimento com essa criança. O que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar um desses comportamentos e sempre que ela exibir uma resposta da classe que a gente selecionou, a gente vai acrescentar um evento no ambiente dela. A gente vai ligar a TV. Então, vamos selecionar o sentar-se para ficar mais claro o que a gente quer mostrar, porque a resposta é o comportamento que ela exibe menos, com menor frequência, né? Então, toda vez que ela se sentar, a gente vai ligar a TV por 10 segundos. A gente está observando essa criança por uma câmera e toda vez que ela sentar, a gente liga a TV pelo controle remoto, deixa a TV ligada 10 segundos em algum desenho animado que esteja passando. 10 segundos, automaticamente a TV desliga de novo. E a gente continua observando tudo que ela está fazendo e registrando todos os comportamentos para a gente poder calcular a frequência de novo. A nossa hipótese aqui é que a frequência do comportamento dela mude com esse evento que a gente adicionou. Então, na nossa observação, né, na segunda sessão, essa criança ela não exibiu nenhum comportamento de se locomover, ela não subiu nos móveis em momento algum, ela ainda mexeu com uma coisa ou outra, ela ainda mexeu, né, com a própria roupa, com o próprio cabelo em algum momento, mas ela passou a maior parte do tempo dela sentada. Toda vez que ela ficava sentada, ela ligava a televisão desligasse, se ela continuasse sentada, sentasse de novo, a gente ligava de novo. Então, 73% do tempo que ela passou sendo observada, ela passou sentada. E, por causa disso, a gente pode dizer, então, que a TV ligada funcionou como um reforçador para as respostas dela para o comportamento de sentar-se, né, de ficar sentado. E só a partir disso que a gente consegue fazer essa afirmação de que a TV ligada foi um reforçador. Então percebam, primeiro ela tem que exibir o comportamento, depois a TV é ligada. Se ela não exibe o comportamento, essa TV não é ligada. Então o reforço ele é contingente à resposta de sentar-se. Mas agora a gente vai criar uma outra condição, a gente vai criar uma outra situação para essa criança. A gente vai criar a condição seguinte. Em momentos durante a sessão, a cada de 1 minuto, vamos pensar assim, a cada 1 minuto,
uma música vai tocar, uma música de desenho animado, uma música, né, sem letra, uma música orquestrada. Essa música toca por 2 segundos, então vai ser um jingle só, em 1 minuto, né? Deu 1 minuto, essa música toca automaticamente. E se durante a música estiver tocando, durante esses 2 segundos, a criança exibir o comportamento de sentar-se, se ela emitir a resposta de sentar-se, pode ser no sofá, não importa onde, a gente não especificou isso, ela se senta, a TV pode ser ligada. Então, se ela sentar enquanto tiver os 2 segundos da música tocando, a TV é ligada. Ou seja, se ela não se sentar, a TV não liga. Mas isso ela já estava fazendo com alta frequência desde nosso procedimento anterior. E se ela se sentar em qualquer momento que não seja os 2 minutos, os 2 segundos em que a música está tocando, a TV não pode ser ligada. Então, se não estiver tocando a música e ela se sentar, a TV não vai ser ligada. Isso é diferente, percebam, da situação anterior. Na situação anterior, qualquer momento que ela sentasse, né, a TV ia ser ligada. Agora a TV só é ligada se ela se sentar enquanto a música estiver tocando. Então, a música está acontecendo, é tocada independente do que ela faz, é de 1 em 1 minuto. Mas se nesse pequeno intervalo de 1 em 1 minuto ela exibir a resposta sentar, a frequência, a TV vai ser ligada em consequência do comportamento dela desligar. Então aqui a gente tem 2 condições, né? Uma, ela precisa sentar para que a TV seja ligada, e 2, ela precisa sentar só quando a música estiver tocando. E aí o que a gente vai observar? Aqui, né, o resumo das nossas condições. Então, o que a gente quer observar aqui? A gente quer observar se o evento tocar a música passa a controlar a resposta dela de se sentar. Se depois de ela, né, passar por um tempo nessa brincadeira de música e TV, ela se senta apenas quando a música toca. Se isso acontecer, a gente pode dizer que o estímulo, né, o evento antecedente, música tocando, controla a resposta de se sentar. Então, tudo que a gente vai ver hoje depende dessa lógica. Como que a gente pode resumir isso, né? Primeiro, a classe de comportamento aqui é ver desenho na TV. Você tem que se sentar para ver desenho na TV. A classe de respostas é o sentar. Essa classe produz o reforçador TV ligada, né, com desenho, como a gente combinou antes. E essa foi a nossa primeira condição. Agora, a nossa segunda condição é a seguinte, né? Óbvio, se a TV ligar ela fazer mais vezes, então a gente pode classificar a TV como um reforçador. Agora, a gente quer ligar uma música antes dela se sentar. A música aqui, ela aparece como evento antecedente para a resposta de se sentar. Ela acontece antes da resposta de se sentar. E se a gente criar uma correlação entre a música tocando e a disponibilidade da TV ligada como reforçador, ou seja, se há uma correlação, quando a música está ligada, a TV está disponível para ser ligada caso ela se sente, então percebam, não é que a TV vai ligar quando a música tocar, a TV pode ser ligada, ela está disponível para ser ligada caso ela se sente. Não vai ser música, automaticamente a TV liga, não. Ela tem que estar tocando a música e ela ainda precisa se sentar. Então, a música está sendo correlacionada aqui com a disponibilidade do reforço, não com o próprio reforçador, com a aparição do reforço. Então, o reforçador aqui está, né, nessa setinha relacionado com o antecedente, e o antecedente está relacionado com o reforçador, no sentido de disponibilidade. O que isso vai levar? A algo que a gente chama de controle de estímulos. Depois de um tempo, conforme essa criança for, né, agindo de acordo com essa contingência, a gente vai observar a seguinte situação. Quando a música toca, a criança tem uma alta probabilidade de sentar-se. E aí,
essa probabilidade de se sentar está relacionada com o fato de que quando ela se senta, ela consegue fazer uma mudança no ambiente dela, ela consegue fazer a TV se ligar. E aí a TV, como reforçador, a gente já viu que tem esse efeito para essa criança, aumenta a frequência da resposta de sentar-se e, ao mesmo tempo, aumenta o efeito da música como evento antecedente que evoca essa resposta. A setinha aqui está no sentido de evoca, no sentido de serve de ocasião. Então, primeiro, a gente vai poder dizer que depois que a gente atingir essa segunda tabela aqui, depois que a criança passou por todo esse processo da primeira, nessa ordem, chega nessa segunda. E a música, quando toca, controla a resposta de sentar-se, no sentido de que quando a música toca, tem uma alta probabilidade da criança sentar-se, e quando a música não está tocando, há uma baixa probabilidade de ela se sentar. E, produção do reforçador. Mas esse efeito de a gente tocar a música e a criança se sentar é algo que é muito interessante para a gente, porque então a gente pode concluir que se a gente correlacionar um evento antecedente a uma resposta com um reforçador, significa que a gente pode usar esse evento antecedente para controlar ou para evocar ou para servir de ocasião, para aumentar a probabilidade daquele comportamento. E assim a gente consegue influenciar de maneira melhor aquilo que a pessoa pode fazer, ou aquilo que a pessoa vai fazer, e prever, obviamente. Lembrando que o nosso objetivo é estudar princípios comportamentais que nos ajudem a prever e controlar, a influenciar, a alterar o comportamento. Então, depois de você ver esse procedimento aqui, vamos ver se você consegue prever. Tocou a música, o que você acha que a criança vai fazer? Ela, com uma alta probabilidade, vai exibir o comportamento de sentar. Então, isso aqui ajuda a gente a prever o que as pessoas fazem. Você quer fazer a criança, lembre-se no começo, volta lá no gráfico e dá uma olhada. É uma criança agitada, ela está o tempo todo subindo os móveis, mexendo e andando. A gente quer que essa criança fique mais quietinha por algum motivo, é só tocar a música. Toca a música, ela tem uma alta probabilidade de se sentar, ou seja, a música controla a emissão da resposta de sentar-se. Mas outra coisa importante para a gente já analisar a partir desse exemplo. A música controla essa resposta, no sentido de que aumenta a probabilidade dessa resposta acontecer, não por nada da música em si, mas pelo fato de que a música foi correlacionada com o reforçador. Então, quando a gente está falando de controle de estímulos, desse efeito de um estímulo antecedente, de evocar, de influenciar, de controlar uma resposta, a gente precisa muito entender que esse efeito ele depende da disponibilidade de um reforçador contingente à resposta. Então, o que dá a função, o que dá o papel para o estímulo controlador aqui, para o estímulo antecedente que evoca a resposta, é o efeito do reforçador. Isso é diferente de outros processos comportamentais que a gente vai estudar mais para frente, em que o estímulo causa a resposta. Aqui não, o estímulo serve de ocasião para a resposta, ele aumenta a probabilidade dela, não por nada do próprio estímulo, mas por causa da relação com o reforçador. Se fosse um outro estímulo, se fosse um aplauso, se fosse um cheiro, ou se fosse qualquer outro estímulo aqui, ele também poderia ter a mesma função se fosse relacionado com o reforçador. Então, é essa correlação que dá o poder desse estímulo ter esse efeito. Vamos ver outros exemplos. Aqui a gente tem uma situação de laboratório, um rato numa caixa de condicionamento operante, e esse rato a gente observa todos os comportamentos dele, todas as respostas que ele emite, classifica e calcula aí a frequência, quanto tempo da sessão ele passa exibindo cada um desses comportamentos. Então, ele fareja ele se levanta bastante, ele se limpa, se coça um bocado, ele pressiona a barra muito pouco e ele anda um pouco, não tanto, ele mais fareja e se levanta do que se movimenta. Então a gente seleciona aqui o comportamento de baixa frequência para adicionar um reforçador contingente.
Ou seja, sempre que ele pressionar a barra, o mecanismo da caixa automaticamente vai apresentar para ele uma pelotinha de comida. E esse é o nosso primeiro procedimento. Então, depois que a gente introduz esse procedimento novo, a gente continua observando, né, faz uma outra sessão de observação, continua observando os mesmos comportamentos e calcula a frequência desses comportamentos. E aí o que a gente percebe? Que esse rato ainda fareja um pouco, ele se levanta um pouco, ele parou de se coçar, ele pressiona a barra a maior parte do tempo da sessão e ele se move muito pouco. Ou seja, dá para a gente concluir aqui que a comida, a apresentação de comida contingente à resposta de pressão à barra aumentou a frequência dessa resposta, ou seja, aqui a gente tem um caso de reforçamento positivo. Certo? Então, a gente vai fazer agora um procedimento análogo ao experimento, ao exemplo anterior, e a gente vai adicionar um estímulo antecedente. A gente vai piscar uma luz por um segundo e vamos criar uma condição na qual a comida só vai estar disponível se ele pressionar a barra quando a luz está piscada, quando a luz pisca. Então, quando a luz acende, se ele pressionar a barra, a comida vai aparecer. Se ele não pressionar, não vai ter comida. E se ele pressionar qualquer outro momento que não for quando a luz estiver acesa, também não tem comida disponível. Então, o que a gente observa depois de uma sessão com esse rato nessa situação? E nossa, eu não troquei o título ali, mas é pressionar a barra, o nome do comportamento. O que acontece? Quando a luz acende, ele pressiona a barra. Então, quando essa luz é acesa, ele está fazendo qualquer outra coisa, ele vai lá, pressiona a barra, a luz fica acesa por um segundo só, ele ganha comida, a luz se apaga. Então, de novo, quais são as conclusões que a gente pode tirar aqui? Que depois dessa condição que a gente colocou de codependência, nessa correlação entre luz e disponibilidade de comida, esse estímulo, o piscar da luz, que antes não tinha efeito nenhum, ele passa a controlar a resposta de pressionar a barra, no sentido de que quando a luz acende, ele vai lá e pressiona. Ele está fazendo qualquer outra coisa, ele sai correndo, vai lá e pressiona. Quando a luz apaga, ele vai fazer qualquer outra coisa. Então volta pro estilo, volta para a situação de operante livre que ele estava antes. Se a gente pegasse o controle dessa luz e ficasse brincando com ela, a gente brincava com o comportamento desse rato. A gente acende a luz, ele vai lá, pressiona a barra. Apaga a luz, ele para de pressionar. Ao nosso bel prazer. É nesse sentido que a gente fala que a luz passa a controlar a resposta. Então esse estímulo antecedente passa a controlar a resposta no sentido de que evoca ela, no sentido de que aumenta a probabilidade dela. Isso não é do nada, isso é por causa de todo o processo que a gente fez com esse rato, de ensinar ele e de condicionar, de criar uma contingência entre luz e disponibilidade de comida e comida contingente a uma resposta específica. O terceiro exemplo, né, porque com a criança isso acontece, com um rato, um organismo simples, mas isso acontece com a gente, adulto, complexo, comportamentos complexos. Um exemplo aqui de um atendimento psicológico. Que tipo de coisa que pode acontecer no atendimento psicológico, analisando comportamentalmente? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar as classes de comportamento que um cliente exibe em uma sessão de terapia e a gente vai agrupar essas classes funcionalmente, né? A gente vai observar as respostas, agrupar essas respostas em classes funcionais e calcular a frequência, quanto tempo que esse cliente passa exibindo cada um desses comportamentos. Então, qual é a primeira classe que a gente observa? Ele falar do trabalho, contar coisa do trabalho, reclamar do trabalho, qualquer coisa relacionada com o trabalho. Falar sobre a família, né? Qualquer coisa que ele fale, reclamação, elogio, não importa o que, sobre a família. Falar sobre o relacionamento atual desse cliente e falar sobre si mesmo. E a última classe de comportamento é chorar, né? Demonstrar uma expressão facial com marcas fisiológicas de choro. E aí que a gente já tem a frequência calculada. Então, quanto da sessão ele passa? Ele passa, como a gente pode observar aqui, a maior parte do tempo
reclamando, falando coisas boas ou ruins sobre o próprio relacionamento, e praticamente a metade do tempo ele fala sobre a família e sobre o trabalho, né? Mas o foco desse cliente é relacionado ao próprio relacionamento. Ele quase não fala nada de si. E em terapia, uma coisa importante é a pessoa desenvolver autoconhecimento. Ela perceber coisas em relação ao que ela sente, ao que ela faz, ao que ela pensa, ao que ela tem vontade, os sentimentos e ações, pensamentos dessa pessoa. Para isso, ela precisa falar dela mesma, para ela desenvolver, para a gente conseguir ajudar a modelar ela, as respostas de autoconhecimento dela. A desenvolver autoconhecimento, ela precisa falar de si mesma. Se ela não fala de si, não tem como a gente saber se ela tem um autoconhecimento bom ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um reforçador para ela falar de si mesma. A situação é a seguinte: o terapeuta ele vai ficar com cara de paisagem, né? Aquela cara de distinção, cara de paisagem no Windows. E quando o cliente vai falando de qualquer coisa, mas quando ele falar alguma coisa sobre si, que ele fala muito pouco, mas ele fala, o terapeuta vai dar atenção. Pode ser na forma de perguntas, pode ser na forma de olhar, ou qualquer forma que demonstre que ele está sob controle do cliente, né? Que ele está dando atenção para o cliente. E aí a gente vai observar o que acontece com esse cliente na próxima sessão. Então, aqui, de novo, as mesmas classes de comportamento, e a gente observa aqui a mudança de frequência, né? Ele passa a falar pouco do trabalho, mas ainda alguma coisa, passa a falar pouco da família, mas ainda alguma coisa, e fala alguma coisa do relacionamento, mas depois de algumas sessões com essa contingência, ele passa a falar muito sobre si mesmo. Então aí a gente começa a modelagem do comportamento de autoconhecimento desse cliente, né? Por quê? Sempre que ele fala de si mesmo, o terapeuta dá uma exibe uma expressão de atenção, responde ele de alguma forma, presta atenção nele. Enquanto que, em outras situações, ele fica com cara de paisagem. E, para a gente chegar no que a gente quer aqui hoje, vamos criar então a nossa segunda condição. A primeira condição é, ele precisa falar de si mesmo para receber atenção. A segunda condição é, a atenção só vai estar disponível caso ele fale de si mesmo e caso o terapeuta esteja fazendo uma cara de paisagem, uma cara de desinteresse, né? Então, a expressão de desinteresse do terapeuta que vai estar presente o tempo todo vai ser a condição necessária para ele receber atenção caso fale de si mesmo. Se o terapeuta estiver fazendo qualquer outra expressão, estiver fazendo expressão de estressado, de emocionado, de triste ou de dormindo, o que quer que seja, ele não vai dar atenção. Ele só vai dar atenção se o terapeuta estiver fazendo essa expressão de desinteresse, de paisagem. Então, o reforçador só vai estar disponível quando ele estiver fazendo essa expressão. O que a gente vai observar depois de umas sessões com isso acontecendo? De novo, eu não troquei o título do comportamento, ficou o mesmo do primeiro slide. O que a gente pode analisar do que vai acontecer com o comportamento desse cliente, então? Caso o terapeuta, ou quando o terapeuta fizer cara de desinteresse, cara de paisagem, o cliente fala de si mesmo. Quando o terapeuta faz outra cara, ele fala de qualquer outra coisa. Mas o terapeuta pode, a partir de agora, então, começar a controlar, a influenciar, a evocar, a dar ocasiões nas quais, se o cliente falar de si, ele vai receber atenção. Esse evento antecedente passa a controlar a resposta de falar de si mesmo, por causa da correlação desse evento com o reforçador. A gente sabe que é reforçador porque a gente viu nas situações anteriores. Então, esse terapeuta agora ele pode ajudar o cliente de maneira até mais ativa a falar sobre si mesmo. Ele pode trazer esses comportamentos, ele pode dar mais contexto para o cliente falar sobre si mesmo, na medida que isso é importante. O terapeuta, a partir dessa expressão que ele faz, consegue controlar uma resposta, uma classe de respostas específicas do seu cliente. Então, esse exemplo é para mostrar como esse tipo de processo comportamental acontece com a gente também naturalmente. Um terapeuta, obviamente, pode fazer isso de maneira
intencional, né, com a função terapêutica, mas isso acontece com a gente também com comportamento simples, com comportamento complexo. E então a gente vai para o estudo teórico em relação sobre esse fenômeno, o que a gente sabe sobre esse fenômeno e como que a gente pode analisar isso de maneira precisa, de maneira melhor.